Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe aqui o livro Estado Vibracional, Estado Vibracional, da Nancy Trivelato. Para quem não conhece, tá aqui a Nancy Trivelato. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, porque o foco fica procurando o meu rosto. E este livro, Estado Vibracional, vou ler aqui a capa para vocês, Desenvolvimento Energético Pessoal, um guia para ampliação da percepção e controle energético através da técnica OUVE, sintonia energética para autodefesa e evolução da consciência. Um ótimo livro, que a Nancy Trivelato, minha amiga, até enviou para mim aqui, e eu aconselho a vocês, quem puder adquirir, porque realmente traz muito entendimento quanto a energias e a questão da técnica da OUVE, que é algo muito interessante de como nós podemos evoluir energeticamente, consciencialmente, através da OUVE, tá? E eu trouxe aqui para vocês, separei uma parte, que é aqui no número 4, que é lá na parte 1, bases do estudo do EV, que é o estado vibracional, que fala sobre o parapsiquismo, modalidades e classificações. Eu não vou ler tudo, porque senão nosso vídeo vai ficar gigante e até não é legal a gente ler tudo, Mas eu vou ler essa parte inicial que fala sobre parapsiquismo. Por quê? Me inspirei a ler essa parte aqui. Porque fala realmente das diferenças de entendimento do que é mediunidade, do que é parapsiquismo, do que é psiquismo, essas diferenças. Porque às vezes a gente acha assim que toda reação diferente dos nossos sentidos normais é tudo mediunidade. Tudo a gente fala assim, fulano sentiu uma energia, é mediunidade. Fulano é clarividente, é mediunidade. Então tudo é mediunidade. Teve uma projeção astral, é porque é médium. Então existem umas nuances aí que a gente vai comentar aqui um pouquinho. Então lá na parte 4 ela fala o seguinte: a expressão parapsiquismo é amplamente empregada no estudo da consciência multidimensional, sendo ela composta pelo prefixo para, associado a psiquismo. Aí tem aqui do grego, as letras gregas, psique, que se refere à consciência, espírito ou às funções da mente, mais propriamente ao funcionamento da consciência por meio do cérebro. Assim, parapsiquismo é o conjunto de funções, manifestações e atributos da consciência além do cérebro. Então ela engloba como parapsiquismo todas essas capacidades que são além dos nossos sentidos comuns, Refere-se especialmente às capacidades relacionadas às percepções não captadas pelos sentidos físicos. Aí ela chama, de acordo com a nomenclatura que eles adotam, parapercepção, ou seja, a percepção além do corpo físico. Ao processo de elaboração do pensamento que transcende o que normalmente ocorre no cérebro, paracognição. E as ações realizadas sem a participação dos meios físicos, ou seja, com a utilização dos veículos sutis para a ação. Então ela dá exemplo. Para a percepção seria a percepção além do nosso corpo físico, e a paracognição seria o entendimento, seria depurar aquilo além do nosso cérebro. Então ela continua da seguinte forma: cabe alertar sobre um equívoco terminológico que comumente ocorre. Em alguns casos, a expressão parapsiquismo vem sendo usada erroneamente como um contraponto direto do animismo, cujo verdadeiro contraponto é mediunismo. Ela está dizendo que o contrário de mediunismo é animismo, E não é aqui, não tem como contrário o animismo, o parapsiquismo. E aqui ela termina essa parte dizendo aqui, o contraponto é mediunismo, atributo que promove a mediunidade. A expressão mediunidade, do latim medius, é usada no sentido de agente intermediário ou canal de comunicação, desde o século XVII. Então quem às vezes escreve aquela Bíblia e coloca a palavra médium está enganando, está mentindo, porque médium veio lá do século XVII. O animismo, do latim animus, alma, se refere aos fenômenos produzidos autonomamente pela consciência, sem interferências externas, ou seja, realizados única e exclusivamente por sua vontade e controle. Então veja que ela coloca 3 situações: o parapsiquismo, que seria de forma geral todas as capacidades que nós temos em relação ao plano extracorpóreo.
mediunidade, que seria a capacidade de ser intermediário. E coloca como contraponto à mediunidade o animismo, que todo mundo fala na doutrina espírita, né? E muitos têm medo do animismo, né? O animismo nada mais é que são as ações realizadas pela nossa própria alma, pensamentos, sentimentos, tudo que envolve e interfere na mediunidade, tá? E eu sempre falo para aqueles que têm o medo do animismo que a gente não precisa ter medo. O animismo ele é um complemento, né? Ele é um complemento do nosso parapsiquismo. Tá? Então veja, primeiramente é importante desmistificar a noção de superioridade de qualquer um desses atributos sobre o outro. Um não está sobre o outro. Com o desenvolvimento do parapsiquismo, o animismo também se expande, sendo ele, portanto, um reflexo da vontade, do autocontrole e da capacitação parapsíquica. Mas nem por isso, necessariamente, a consciência eliminará completamente o mediunismo, predisposição a influência de outras consciências comumente extrafísicas. Tá? Está explicando a mediunidade. O que inclusive pode ocorrer sob controle anímico do próprio indivíduo. Decisão, permissão consciente, cultivo voluntário da conexão. Assim, o parapsiquismo engloba tanto o animismo quanto o mediunismo. As diferentes formas básicas de parapsiquismo são. Aí ela vai relacionar aqui essas formas de parapsiquismo. Mas eu não vou ler para não ficar muito extenso aqui. Porque só isso aqui que ela fez no início já dá muito assunto que a gente poderia ficar aqui 2 horas conversando, no mínimo, né? No mínimo, né? Sobre isso. Então veja, ela diz aqui que o parapsiquismo engloba tanto o animismo quanto o mediunismo. Corretíssimo? Corretíssimo. E dentro do mediunismo nós temos a interferência do animismo. Isso é bom ou é ruim? É ótimo. Nós precisamos do nosso animismo, porque é ele que regula a mediunidade, as comunicações. O animismo é a nossa própria alma interferindo, nosso próprio sentimento, nosso próprio pensamento. Quando um espírito, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Quando um espírito muito elevado quer dar uma comunicação, tá? Através de um médium que estuda muito pouco, lê muito pouco. É aquele médium assim que, não preciso estudar porque eu já sei da comunicação, não preciso estudar nada, né? O que acontece? Ele tem muita dificuldade de passar certos conceitos e certas ideias. Eu não estou falando só a palavra, é você passar o conceito de uma ideia. Então vira como se fosse um espírito tentando dar uma comunicação através de um rádio, só que um rádio muito ruim, muito antigo. Né? Já quando o médium estuda bastante, ele tem muitos elementos de conhecimento na mente dele, fica mais fácil para ele traduzir, né? Para ele passar esse pensamento através da mente, do parapsiquismo, da mediunidade, né? Do médium. Né? Por quê? Porque o animismo dele ajudou. O estudo dele, que está dentro, complementa o animismo dele, o conhecimento dele, ajuda a tradução, né? Ao ato mediúnico, para que ele possa dar a comunicação daquele espírito. Então viram a importância do animismo, e o animismo ainda tem, a gente poderia classificar, até separar, isso não existe oficialmente, mas a gente poderia até classificar, por exemplo, que certas capacidades, né? Certas capacidades, por exemplo, a clarividência. Quando nós damos comunicação de um espírito, a gente fala que é um ato mediúnico. Porque aí nós interpretamos, o Espírito fala através de nós para que outra pessoa encarnada, né, que está neste plano ouça. Então é um ato mediúnico, é mediunidade. Quando nós temos uma visão de clarividência, né, que é só para nós aquilo não é exatamente um ato mediúnico, é mais um uso da capacidade anímica, a clarividência, sim. Aí vão dizer, mas Anderson, clarividência não é mediunidade? Como que você está dizendo que é animismo? É muito mais uma capacidade da alma do que um ato mediúnico. Então até nós poderíamos classificar como um animismo. Né? Mas dentro deste animismo nós podemos dizer que esta capacidade anímica é uma capacidade parapsíquica. Tá? Então ela é uma capacidade parapsíquica, a clarividência, assim como outras. Por exemplo, a psicometria, você tocar um objeto e você ter um histórico energético, né, de pensamentos, de ideias, de você enxergar onde esse objeto esteve, de quem foi, quais eram os sentimentos que contém nele. Então, isso não é mediunidade, isso é uma capacidade parapsíquica que está na alma, no nosso
animismo. Entenderam como é que funciona? Então vejam, recomendo para vocês livro Estado Vibracional, tá? Da Nancy Trivelato. Então é um livro muito bom. Gente, espero que tenham gostado desse nosso estudo, desse nosso entendimento, né, que a Nancy Trivelato passou aqui sobre o parapsiquismo, sobre o mediunismo, sobre o animismo. E desejo a vocês muita paz, muita luz, muita alegria. Até o próximo vídeo.